Sejam muito bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. É com muita alegria que estamos recebendo o palestrante Douglas Bonizzi Sanches, com o tema O Bem e o Mal Dentro de Nós. Rádio e TV Fraternal. Equilíbrio e paz para você. Uma boa noite a todos. Que a luz do Mestre Jesus ilumine a nossa compreensão para que, a partir das reflexões que teremos nesse encontro online, possamos transportar do nosso entendimento para o nosso coração as mensagens do Evangelho e os desdobramentos que ela traz para a nossa vida. A reflexão do encontro de hoje, ela reverbera entre nós muito por conta do momento que a gente está vivenciando. E eu não digo só o momento desses meses, desses últimos anos, talvez. O momento que se aproxima de transição planetária e um momento onde, socialmente falando, o materialismo grita no coração e na mente das pessoas. E muitas vezes, por mais que nós ouçamos as mensagens do Evangelho e buscamos entender os desdobramentos que os Espíritos passaram para nós, fica aquele pingo de dúvida. Será que de fato a humanidade está melhorando? Será que de fato o planeta está melhor do que era antes? E parando para refletir sobre isso, nasce algumas dúvidas que, pelo menos para mim, me movimentam. E agora, o intuito que eu tenho com vocês é de compartilhar algumas compreensões que acalmaram o meu coração. E se eu posso compartilhar isso com vocês, isso me deixa muito feliz. Então, a primeira coisa que eu me questionei é por que a gente vivencia tanta maldade nesse mundo? Indo buscar, mais ou menos ali, na pergunta de número 100 do Livro dos Espíritos, a gente entende que isso tem a ver com o nosso momento enquanto espíritos. Espíritos imperfeitos, ali somos classificados. E quando a gente vai buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente entende que o nosso mundo, o mundo de expiação e provas, é um mundo onde o mal prevalece sobre o bem. Então, apesar disso incomodar bastante a nós, gera, né, essa condição de, se a gente está chegando num momento de transição planetária, por que então a coisa não diminui? Por que a gente não percebe melhora? E aí, num primeiro momento, eu trouxe para a minha vida. Quanto será que eu contribuo com o mal do planeta? Essa foi a pergunta que eu me fiz. E num primeiro momento, a resposta que eu dei foi: eu não sou ruim, eu não sou malvado, eu não desejo e eu busco não prejudicar ninguém, então eu não tenho maldade. Mas aí eu me questionei. Se eu perguntasse isso para as pessoas do mundo inteiro, os 7 bilhões e meio, quase 8 dos bilhões dos encarnados do planeta, eu acredito que a resposta seria a mesma, ou muito semelhante. Então, como é que pode, dentro de nós, não nos sentirmos malvados, não nos entendermos como
executores do mal, e termos um planeta com tanta maldade. O que me acalmou um pouco e que me trouxe esclarecimento para essa pergunta está no livro Ação e Reação, no capítulo 7 dele. Um dos espíritos que ali está junto com André Luiz, de nome Hilário, pergunta para o instrutor Sânzio. E o Sânzio, o Hilário, ele pergunta para o Sânzio assim: o que é o bem e o mal? E o Sânzio, nesse momento, ele se dispõe a não levar a resposta para o lado filosófico. E ele diz o seguinte, resumindo, obviamente, porque o Sânzio ele dá toda uma explicação. Ele diz o seguinte: o bem é a felicidade, a segurança, o progresso e o bem-estar para todo mundo. E numa interpretação do que o instrutor diz ali para André Luiz Hilário, ele diz o seguinte: o mal, ele é a felicidade, a segurança, o progresso e o bem-estar só para mim. E isso me fez lembrar que o codificador, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, diz exatamente que o maior dos vícios é o egoísmo. E esse vínculo do egoísmo com o mal, pelo menos para mim, me ajudou a deixar claro qual é a minha contribuição de mal para o planeta. Porque toda vez que eu estou atuando com a intenção somente do meu bem-estar ou do bem-estar para os meus, eu estou, de alguma forma, trazendo a maldade para as minhas atitudes. Porque se eu não estou preocupado com o bem de todo mundo, às vezes eu posso até não estar prejudicando ninguém, mas inconscientemente eu posso estar prejudicando alguém. E esse é o mal que todas as pessoas do planeta fazem. E somados geram essa condição de um mundo de expiação e provas, onde o mal prevalece em relação ao bem. Apesar de eu ter compreendido isso e ter apaziguado a minha dúvida, aí eu comecei a ficar atento a todas as vezes onde eu estava sendo egoísta de alguma forma. E uma outra pergunta nasceu dentro de mim. O que gera o egoísmo dentro da gente? Por que nós só pensamos em nós e nos nossos? Eu não me lembro de tomar esse tipo de atitude seguindo uma ação malvada da minha parte. Muito pelo contrário, é uma preocupação. Uma preocupação que não nasce da avareza, não nasce de um caráter ruim que eu tenha. Mas o que faz isso acontecer? Refletindo um pouco mais, eu cheguei no sentimento que me faz pensar em mim e nos meus. Esse sentimento é um sentimento de medo. Então, a fonte do mal no planeta, a conclusão que eu cheguei, está diretamente conectada ao medo. E como nós sentimos medo? Como somos provocados para sentir medo, insegurança? Como somos provocados a entender que somente através do prazer nós alcançamos a felicidade? E na busca pela felicidade,
e nesse conceito onde cada um corre atrás da sua própria felicidade, nós, enquanto sociedade, estamos alimentando a maldade numa cadeia natural. Porque se pode faltar para mim, então eu tenho que garantir o meu. E aquilo que a minha família precisa. Mas aí nasce outra pergunta. De onde vem o medo? O que alimenta o medo em nós? Para entender um pouco isso, talvez a gente tenha que fazer uma pequena viagem para um período que nosso princípio inteligente, aquilo que os espíritos disseram que é a grande qualidade do espírito, a inteligência, o princípio inteligente, ele não tinha nem essa característica. Porque ele, antes de estagiar no reino nominal, ele passou pelo reino animal, ele passou pelo reino mineral, e começou lá, ele passou pelo reino vegetal, e aí ele começou lá no reino mineral, onde não existia nem a vida orgânica. E quando a gente, enquanto princípios, estagiou pelo reino vegetal, e eu costumo brincar da seguinte forma: nós não fomos um alface, nós estagiamos por esse reino e passamos por várias experiências onde, quando saímos do reino mineral, começamos a lidar com o nosso fluido vital, começamos a lidar com a capacidade de nos auto-mantermos enquanto estrutura biológica. E desde lá, nós ganhamos uma coisa chamada instinto de sobrevivência. Que lá se refletia, por exemplo, como nós vemos uma planta que segue a luz do sol conforme ela vai nascendo. Uma planta que antes de brotar para cima, busca toda a energia necessária com a sua raiz a partir da terra. Não existe inteligência da planta para que isso aconteça. Mas esse processo natural, ele está diretamente ligado a um instinto de sobrevivência que é regido simplesmente por fluxos biológicos naquele reino. Conforme a gente evolui, vai ganhando mais complexidade dentro do nosso princípio vital, a gente transiciona de reino e vai para o reino animal. No reino animal, esse instinto de sobrevivência, ele é capaz de fazer com que, por exemplo, um formigueiro funcione como um organismo único, onde cada formiga, dentro daquele grupo, atue na sua responsabilidade, atue com aquilo que lhe é devido, e cada uma fazendo sua parte faz com que o formigueiro funcione como um grande organismo. E conforme isso vai evoluindo dentro do reino animal, chegando, por exemplo, aos répteis, chegando aos mamíferos, que são os animais mais próximos biologicamente de nós humanos, eles vão sendo capazes de caçar o seu próprio alimento, eles vão sendo capazes de buscar o seu sustento a partir dos ciclos da natureza. Afinal de contas, os pássaros estão sempre em busca do verão. E quando chega o inverno numa região, eles imigram para outra região. Então, todo esse instinto que controla as decisões dos animais estão diretamente conectados ao instinto de sobrevivência.
E o curioso é que enquanto nos animais, e nós também temos exemplos disso, eu vejo o meu cachorro em casa, o quanto ele demonstra sentimentos muito semelhantes a nós, seres humanos. Por exemplo, quando eu chego com algumas sacolas em casa, ele se demonstra super curioso, querendo saber o que tem ali, o que não tem. Quando eu abraço meu filho, eu abraço minha esposa, ele vem atrás porque ele sente ciúmes e ele quer participar daquele momento de afeto. Então não dá para dizer que eles não têm emoções. Existem duas coisas diferentes. Nós, no nosso momento evolutivo, temos emoções e sentimentos. O sentimento é exatamente aquilo que a nossa inteligência e a nossa consciência permite com que nós vivenciemos a partir das emoções que temos. E as emoções são aquelas coisas que acontecem conosco a partir dos hormônios que nós temos. Então, quando eu sinto medo de alguma coisa, meu corpo se enche de adrenalina e, por consequência, isso se reflete em sentimento de medo. Mas tem a emoção medo por trás. E os animais, eles têm, principalmente os animais mais individualizados, por isso que eu dei o exemplo da formiga, que é um animal menos individualizado, e de um cachorro, de um gato, que é um animal que já está estagiando pelo estágio de individualização dele e que vai culminar na transição para o reino nominal nessa condição de indivíduos, que nós, espíritos, somos. Então, eles já demonstram emoções. Mas pelo fato de não terem livre-arbítrio e inteligência, eles não têm a necessidade do resgate, da expiação. Eles não passam por esse momento. Porque ali eles estão aprendendo como manter a sua vida através do instinto de sobrevivência e dos outros instintos que existem na natureza. Mas só que, quando a gente chega no reino nominal, esse instinto, que fez tudo acontecer maravilhosamente bem no reino vegetal, fez tudo seguir o seu fluxo perfeito no reino animal, começa a provocar em nós exatamente esse sentimento do medo. E eu não estou trazendo isso porque eu entendi isso. Kardec, ele fala isso na Revista Espírita, que a essência do sentimento do medo nasce do instinto de conservação. E que, por consequência, o egoísmo nasce do instinto de conservação. Mas quando a gente lê isso e quando isso a gente começa a refletir sobre isso, a gente começa a se questionar se uma visão maniqueísta, que na época do início do cristianismo era alimentada do tipo assim, então o mal existe porque estamos encarnados na carne. E por esse motivo somos maus, e isso justifica qualquer coisa que nós possamos querer fazer, porque está na carne, e a carne é fraca. Isso pode, se não refletido, justificar os questionamentos que Kardec faz para os espíritos. Por que Deus criou o mal? Porque se ele vem do instinto de conservação, que é uma coisa natural, começa a surgir na nossa mente exatamente esse questionamento. Agora, o curioso é que quando Kardec faz essa pergunta para os espíritos, a resposta que vem é: quem criou o mal foi o homem a partir das suas atitudes. Deus, na sua infinita e soberana justiça e bondade, só trabalha com o bem. Então isso começa a gerar uma confusão na nossa cabeça. E aí, um outro ponto de recordação está exatamente num trecho que Jesus nos ensinou,
Logo depois das bem-aventuranças no Sermão do Monte, quando ele ensina para a gente o Pai Nosso. E lá, ele nos provoca, a cada vez que a gente profere essa oração, a dizer que a gente seja afastado das tentações e que Deus nos liberte do mal. E desde pequeno, quando me ensinaram a fazer essa oração, o que vinha na minha cabeça, né, para me livrar das tentações e me livrar do mal, do que vem de fora, do que pode me afligir. Mas pouco a pouco, e a partir dessas reflexões do mal que há dentro de nós, a gente começa a entender que as tentações são nossas vontades, nossas paixões descontroladas. E que o mal é exatamente esse egoísmo, esse medo e esse instinto de conservação sendo manejado de forma imatura por nós enquanto espíritos. Então, toda vez que a gente diz para nos afastar das tentações e nos livrar do mal, pelo menos eu comecei a olhar para este momento como me ajuda para que eu me liberte do mal que há dentro de mim, do mal que eu posso estar proporcionando para os meus próximos, que são aqueles que Jesus nos disse que precisamos ajudar. Então, olhando para toda essa condição, o que a gente pode chegar à conclusão? Inclusive a partir de uma outra questão do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta: o que falta para a gente evoluir e inclusive para a gente passar para a condição, né, de bons espíritos, de espíritos regenerados, que é o que a gente almeja depois que a gente se conecta à doutrina. E a resposta dos espíritos é mais ou menos assim. É uma coisa, é um entendimento tão simples que a hora que acontece, a gente vai olhar e vai fazer assim: nossa, mas era só isso? E lendo e refletindo sobre todos esses questionamentos, e buscando uma ação prática, né? Porque, legal, o que eu faço agora, né? Se eu já entendi o que é o mal, se eu já entendi que ele nasce do medo e que a partir dos meus hormônios e de como eu me relaciono com o ambiente onde eu estou, o meu instinto de conservação ativa e desativa esse tipo de coisa, a gente começa a entender que quando Jesus nos provoca a ajudar o nosso próximo, é para que a gente coloque esse instinto de conservação a serviço do próximo. Jesus nos provoca a não só acreditarmos que somos capazes disso, mas ele nos provoca a confiar que isso é possível. Quando no próprio Sermão da Montanha ele diz para a gente que as aves voam e não se preocupam em armazenar, aguardar e estocar alimentos. E ainda assim, Deus provê exatamente aquilo que elas precisam. E que nós, muito maiores do que as aves, por que a gente acha que Deus não vai fazer a mesma coisa com a gente? Então a provocação de Jesus nesse momento é para que a gente confie em Deus. E não existe a possibilidade de fato, transcender esse medo, transcender esse egoísmo, se a gente não tiver fé.
Nos capítulos sobre caridade do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec deixa bem claro que não existe a possibilidade de sermos caridosos se não tivermos fé. E a fé não é a fé que a gente encontra no dicionário, que está escrito que a fé é uma crença. A fé que Jesus nos provoca é a confiança. Porque a partir do momento que eu confio que eu vou ter exatamente aquilo que eu preciso no momento que eu preciso, não quer dizer que eu posso abandonar toda a minha previdência. Mas a partir da minha previdência, eu começo a ajudar os outros confiando na providência de Deus. E só assim a gente consegue colocar o nosso instinto de conservação a serviço de todos, a serviço dos nossos irmãos, que vincula a outro trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre o dever. E é esse dever que eu arrisco dizer que é a chave, a virada de chave que os Espíritos nos dizem que, quando acontecer, vai parecer uma coisa tão simples, e a provocação desse trecho do dever é que a gente precisa, enquanto humanos em sociedade, nos vincular e nos comprometer com os convites que a vida nos apresenta. E, de uma forma resiliente e obediente, executar o que a vida nos chama. Então, é ficar atento para as oportunidades que temos, e em vez de ficarmos tristes por não termos a vida que queremos, é aproveitar a vida que temos para desenvolver o espírito que queremos ser. E esta é a virada de chave também para um outro aspecto. Porque os espíritos nos dizem que, no próximo estágio, nós conseguiremos ter felicidade plena no decorrer da nossa existência. E que hoje em dia, da mesma forma que os animais têm espasmos de inteligência, eles nos dizem que nós temos espasmos de felicidade. E se a gente vincula a felicidade ao prazer corporal, aos momentos de prazer que temos na vida, os momentos de descanso, a gente se afasta exatamente da atitude que vai nos trazer essa capacidade de virada consciente, de evolução consciente, que é o trabalho, que está diretamente conectado com o dever. E aí, quando a gente vai ler ali no dever, a gente entende que essa felicidade acontece exatamente pelo fato de estarmos cumprindo o dever. Porque quando a gente entende que fazer o certo, pelo fato de estar certo, isso traz para a gente a felicidade. A virtude que nós desenvolvemos ao executar o dever é isso que nos deixa feliz, de fato, com uma sensação de plenitude, com uma sensação de dever cumprido. E essa sensação é o espasmo de felicidade que os espíritos dizem que nós somos capazes de sentir. E é assim que nós nos sentiremos como bons espíritos e espíritos puros a partir do momento que estivermos cumprindo o nosso dever. Resumindo, o mal que há dentro de nós nasce a partir do nosso egoísmo. E o bem é o nosso vínculo com o dever. Tudo que alimenta o mal pode ser substituído pela fé em Deus, pela vontade do progresso, a vontade de evoluir. Lembrando o que o Espírito Santo disse para o Hilário e para o André Luiz. Só é bom
quando é para todo mundo. Então agora, eu convido vocês a fechar os olhos e sentindo essa presença dos espíritos amigos que se aproximaram de nós pelo fato de estarmos buscando o bem e as boas reflexões, que possamos aproveitar essa emanação, esses bons fluidos, que simplesmente pelo fato de estarmos perto deles, eles nos oferecem. E que possamos, no decorrer dos nossos dias, manter as nossas atitudes e manter as nossas reflexões sempre vinculadas ao dever, à bondade, à benevolência para com o próximo, à indulgência para aquele que precisa e ao perdão, que são as 3 atitudes que nos vinculam à verdadeira caridade. E assim, nos graduando a estarmos perto desses espíritos amigos que passam a nos proteger quando realizamos o bem no planeta. E que, aproveitando tudo isso, possamos lembrar que não existe outro meio de chegar a Deus, senão pelo nosso irmão mais velho, o nosso Mestre Jesus, que sempre nos mostrou e nos direciona os caminhos para sermos melhores. Que assim seja. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.